É um prazer estar aqui nessa manhã, nessa igreja. Eu fiquei muito honrada quando a Rose me convidou, apesar de não conhecê-la pessoalmente, hoje eu conheci, né? E a gente até dezembro fazia parte desse distrito, na Igreja dos Atiradores. E a gente já veio algumas vezes aqui. E eu gostei muito dessa igreja. Hoje, particularmente, vi que é uma igreja bem animada. E eu vi que vocês vão ter até um jantar especial e depois vai ter social. Só que esses dias eu ainda estava comentando com meu esposo, né? Que como se perdeu essa coisa de social, né? Era tão comum, pelo menos quando eu era adolescente e até quando eu era criança. E era tão gostoso, né? Os crentes podiam extravasar. É tão animado, tão gostoso. E parece que hoje em dia essa geração, a maioria parece que tem um pouco de vergonha, acha meio, né? E eu fiquei bem feliz. Eu até tô com vontade de ir. Eu não conversei ainda com meu esposo, não posso assistir nada sozinha, né? Mas eu fiquei com muita vontade de ir mesmo, até para mostrar para os meus filhos. E que legal que vocês continuem com isso. E tomara que influencie outras igrejas também. Eu vou me apresentar aqui nessa manhã. Meu nome é Vanessa. Hoje nós, a partir de janeiro, nós começamos a frequentar a igreja do Saguaçu, porque nós moramos no Iriúna e nós frequentávamos a igreja de Atiradores, que nós, a princípio nós frequentávamos a igreja central, e daí quando o pastor Guinter pediu para fazer evangelismo no bairro de Atiradores, a gente veio com os pioneiros ali. Ficamos até o ano passado, mas realmente era muito longe da nossa casa, nós moramos no Iriú, e daí agora com 2 filhos pequenos ficou um pouco mais complicado, então nós viemos para a igreja do Saguaçu. Mas a gente tem um carinho muito grande por esse distrito. Inclusive a gente fez até uma escola de casais, ali tem um casal aqui que participou, tá ali, levantou a mão, e é muito gostoso. Se um dia a gente vier ficar mais perto, com certeza a gente vai para esse distrito. E eu queria apresentar o meu esposo, o Edmilson. Pode levantar, amor? Levantou a mão ali. Do lado está o meu filho, o João Mateus. Do outro lado a Maria Clara. Ela deu um sorrisinho agora. E do lado a minha mãe, a Dona Rose. Então, para iniciar a mensagem que eu tenho essa manhã, vou pedir para vocês abrirem as suas Bíblias em Marcos 5:19. Vamos orar então? Santo, amoroso e eterno Deus, nós te agradecemos, Senhor, por estar nesse dia aqui, Senhor, na tua casa, depois de uma semana de muitas lutas, de muitas vitórias também, Senhor. E te pedimos, Senhor, mais uma vez a presença do seu Santo Espírito aqui, Senhor, para que o Senhor nos dê entendimento, Pai, do estudo da sua palavra. Te pedimos também, Senhor, que se nesse momento, se há algum anjo mau, alguma coisa que possa atrapalhar o nosso culto, Senhor, que o Senhor tire todo e qualquer mal daqui, Senhor, que só se faça presente os anjos bons, Senhor, e que o Senhor nos dê entendimento, Pai, e que não seja eu que esteja falando nessa manhã, Senhor, que eu seja somente uma mensageira sua, Senhor, que seja o seu Santo Espírito, que o Senhor me use, eu te peço. Não que nós mereçamos alguma coisa, Senhor, mas no teu santo nome. Amém. Marcos 5:19 diz assim. Eu vou pegar só a segunda parte do texto, tá? Na minha versão aqui fala: vai para a tua casa, para os teus, anuncie-lhes tudo o que o Senhor fez e como teve compaixão de ti. E eu vim aqui essa manhã para falar isso, para falar tudo o que Deus fez na minha vida. Eu acredito que aqui deve ter muitas histórias de vida,
muitas histórias de lutas, de vitórias, de alegrias, de tristezas. Mas hoje eu vim contar a minha história. Eu quero que vocês puderem entrar no texto de João 21, 25. Porém, ainda muitas coisas que Jesus fez. E se todas elas fossem relatadas uma por uma, creio que nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Vocês acreditam nisso, irmãos? Sim, né? São muitas histórias. E eu acredito que aqui deve ter muitas histórias de vidas que merecem ser contadas. Mas hoje eu vim contar a minha história. Porque eu acredito que de alguma forma eu posso ajudar algumas pessoas contando ela. Era 20 de junho de 1994. Provavelmente eu não iria me lembrar desse dia. Talvez, muito provável que vocês também não lembrem, talvez até alguns aqui nem existiam ou eram bem pequenos. Era o primeiro jogo do Brasil da Copa de 1994. E éramos eu, meu pai, minha mãe e o meu irmão Edmilson. Por coincidência tem o mesmo nome que o meu marido. E meus pais tinham uma confecção, eles ainda têm até hoje. E o meu irmão trabalhava nela. Ele fazia entregas. E o meu pai tinha ido viajar para São Paulo com esses ônibus de excursão que vão numa noite, ele passa o dia lá comprando e volta na próxima noite, né? E eu tinha 14 anos, fui assistir o jogo do Brasil na casa de uma vizinha que era amiga, e o meu irmão tinha ido fazer as entregas, e como tudo no Brasil, até hoje, quando tem um jogo do Brasil, tudo para mais cedo para que as pessoas assistam o jogo. Ele parou e de fazer o que ele terminou de fazer as entregas mais cedo e chegou lá, e a minha mãe lembrou que ia até uma estamparia que precisava fazer um negócio meio urgente que era lá em Piraberaba. E ele foi. E eu tinha ido assistir o jogo na casa da minha amiga e assistimos o primeiro tempo, e chegou na hora do intervalo, chegou alguém lá correndo, chorando muito, me chamando e falou: vai até lá em casa, rapidinho, que a Lucimar tem uma coisa para te contar. E eu lembro que eu fui correndo e estava tudo deserto na rua, como acontece nos Jogos do Brasil, e era pertinho da minha casa. E a Lucimar, talvez até alguns aqui a conheçam, ela frequenta a Igreja Central, ela é esposa do Jefferson, do irmão do Edinho. Ela morou bastante tempo na nossa casa, ela era lá de Laguna, ela trabalhava na confecção da minha mãe, e nós tínhamos ela como uma irmã mais velha, uma segunda mãe, assim. A gente tinha muito carinho por ela. Nessa época ela já estava casada, ela morava nos fundos. E eu cheguei lá, ela estava chorando demais. Ela só chorava, ela não conseguia falar. E eu cheguei perto dela e abracei ela estava grávida. E eu falei: o que aconteceu? E ela não conseguia falar. E daí eu falei assim: é com o Edmilson? Edmilson era o meu irmão. E ela só chorava e falava: por que eu perguntei se era com o Edmilson? Edmilson, o meu irmão, ele gostava muito de velocidade. Ele corria demais com o carro. Era um tempo assim que não tinha todas essas leis de trânsito que a gente vê hoje, e existia muito racha, assim, clandestino, mas acontecia. Racha, cavalinhos de pau, e ele fazia parte. Ele era até muito bem conhecido nesse meio, assim, ele era um dos grandes, assim. Então e ele dirigia muito bem. Eu confiava muito nele, assim, como motorista. Só que é um risco que ele vivia correndo. Então a gente vivia com muito medo. E voltando um pouquinho no tempo, só para vocês entenderem a história, minha mãe entrou na igreja quando eu tinha 5 anos. O meu irmão tinha 9 para 10 anos. E a partir dali nós fomos criados na igreja adventista. Coralzinho,
escola adventista, desbravadores. Inclusive tem alguns aqui que eu lembro bem da minha infância. O Jair foi até diretor do Clube dos Desbravadores, né? O Heraldo também, eu lembro dele, do coralzinho da infância. E nós crescemos dentro da igreja adventista. Mas meu pai nunca se batizou. Até hoje ele não era contra, ele ia também. Mas nós crescemos num lar dividido, né? Só minha mãe que era adventista. E chegou na adolescência, meu irmão acabou se afastando da igreja. E voltando ali para aquele momento, eu abracei ela e ela chorava muito e eu falava: foi com os meus? Foi, sim. E ele está no hospital e ela chorava, não conseguia falar direito, sim. E a minha mãe, onde que está? Ela está no hospital também. Aí nisso eu saí dali, porque ela não tinha condições até de me explicar o que estava acontecendo. E eu encontrei a minha amiga, que eu tinha ido lá, que eu estava na casa dela assistindo o jogo. E ela veio me abraçar e me consolar como se meu irmão tivesse morrido. E eu dei um grito, eu falei: não, meu irmão não morreu. E alguém naquele momento provavelmente fez sinal para ela que eu não sabia. E as horas foram passando, a nossa casa começou a encher de gente, de vizinhos. E eu vi que a coisa realmente era muito grave. Estava todo mundo com uma fisionomia muito... Mas ninguém me falava nada, exatamente do que estava acontecendo. E eu lembro que depois de um tempo, eu estava passando na frente do quarto do meu irmão. E eu percebi que minha mãe estava ali e que ela estava tirando o terno dele. E dali eu entendi que tinha acontecido pior com o meu irmão. Não tinha por que ela estar pegando o terno dele se ele estivesse no hospital. E naquele momento eu não pensei na dor que minha mãe estava sentindo. Com certeza era muito maior que a minha. Hoje eu entendo, porque eu sou mãe. E eu comecei a gritar: não, não, meu irmão, não. E era muito difícil para mim entender que o meu irmão, que tinha almoçado comigo e que eu tinha uma admiração, o irmão mais velho, eu não acreditava que ele estava morto. E realmente é difícil para a gente acreditar. E o tempo, as horas foram passando e nós estávamos na expectativa porque o meu pai chegaria de madrugada da viagem e que ele estava fazendo. E ele não sabia de nada. E até ele conta que quando foi o meu irmão que foi levar ele até o ônibus de excursão, quando ele foi. E o meu irmão, quando ele estava indo, deixando ele lá, o meu pai já estava caminhando. Ele falou: pai, volta aqui, me dá um abraço. E meu pai deu um abraço. Aí de repente ele estava indo lá na frente de mim. Ele falou: pai, volta aqui. Meio que fez de bobo, fez uma brincadeira assim. E eu falei: me dá outro abraço. E ele deu mais um abraço. E a gente sabia que realmente seria um baque muito grande para ele chegar de viagem e saber ter essa notícia. E eu lembro que, assim, quem teve aqui já um ente querido muito próximo, que faleceu, vai entender o que eu estou falando, ou também mesmo que você não tenha, você sabe do que eu vou dizer. O velório chega de madrugada, assim, geralmente são poucas pessoas que ficam ali. Fica um vazio muito grande, só os mais próximos. E era uma noite assim muito chuvosa e parece que tudo conspirava para aquela dor que a gente estava sentindo. E eu lembro que meu irmão foi velado na sala da nossa casa e eu fui dar uma descansada, assim, dei uma cochilada no quarto ao lado. Era o quarto dos meus pais. E quando a gente acorda, assim, que acontece um negócio desse, parece que tudo aquilo é um sonho, não é verdade, não dá para acreditar. E eu lembro que eu acordei e eu vi que era verdade. Eu levantei e fui até a sala e eu vi uma das piores cenas da minha vida. Desculpa, irmãos, já fazem 21 anos, mas ainda mexe. O meu irmão estava ali no caixão, o meu pai tinha chego, meus tios foram lá, pegaram ele, deram a notícia para ele, e ele estava tendo uma crise nervosa, ali no chão. A minha mãe estava no sofá, jogada, entregue, e ali eu com 14 anos, vendo a minha família. Simplesmente tudo parecia perdido, acabou tudo ali. Realmente é muito difícil para qualquer pessoa, e principalmente quando você está passando por uma fase como essa, assim, que é adolescência, que você não sabe ainda, você não é bem adulto, não é
mais criança, e aquilo realmente mexeu comigo. E não foi fácil, irmãos. Mas a gente teve que recomeçar. Teve que continuar. E a princípio eu fiquei bem, razoavelmente bem, mesmo com o luto, e foi passando, mas passaram alguns meses e eu comecei a ter depressão. E eu não tinha mais vontade de sair, só tinha vontade de chorar. E eu imagino a situação da minha mãe, que já tinha perdido um filho e agora tem uma filha com depressão. Ela me levou no psiquiatra e lá eles me deram remédios antidepressivos e eu melhorei um pouco. E daí depois eu acabei caindo de novo. Daí falaram que tinha um médico lá em Curitiba muito bom, um psiquiatra, e nós fomos. E lá ele me deu um remédio muito forte e que em um mês eu engordei 14 quilos. E aquilo, nessa época, eu já deveria ter uns 15 para 16 anos e mexeu muito com a minha autoestima, eu fiquei pior ainda. E daí alguém comentou, uma amiga minha, que existia um médico que dava remédios para emagrecer. E nessa época, a gente não tinha muita informação sobre os malefícios desses remédios, das anfetaminas, né? E eu amei a ideia, fui até lá, tomei esses remédios e realmente em 2 meses eu perdi o peso que eu tinha ganhado. E daí nesse período eu já estava meio afastada da igreja também. Aí fiquei um tempinho fora da igreja, depois voltei. Isso já era em 97. E foi um período muito bom, assim, que eu lembro que nós frequentava a igreja central, a gente tinha muitos jovens, foi um período bem agradável. E eu tinha um sonho de que era de ir para um colégio interno. E lá eu fui. E daí eu fui em 97, segundo semestre de 97, lá agora é o NASP, mas era o IAE, né, de Engenheiro Coelho. E eu fui para lá e a princípio eu estava bem espiritualmente, tinha boas amizades, lia bastante livros, mas depois, conforme o semestre foi passando, eu fiz uma amizade de uma pessoa que não estava lá porque queria, não estava muito nos caminhos, né, de Deus, e ela tinha e comecei a desviar os pensamentos das coisas de Deus, e ela tinha uma tia que morava próximo ao colégio interno, e daí a gente começou a sair no final de semana, e começou a ir para baladinhas sertanejas que tinham no interior de São Paulo, e acabou o semestre e eu já estava bem, mesmo estando no colégio interno, bem fora, com o meu pensamento bem fora dos caminhos de Deus. E eu voltei aqui para Joinville, não queria mais voltar para o colégio interno, e agora eu já estava fora da igreja, eu estava com muita coisa, e nessa época eu fiz 18 anos, fiz carteira de motorista, verão, comecei a ir para praia, ir para baladas, aí logo em seguida eu comecei a beber, comecei a fumar, e no colégio interno eu tinha engordado mais um pouco, uns 6 quilos, e eu lembrei dos remédios para emagrecer, daí fui lá, tomei, emagreci, e o tempo foi passando, e eu cada vez mais eu fui me afundando, daí eu engordava 2 quilos, eu voltava a tomar o remédio para emagrecer, e assim ia, balada, festas, bebida, cigarro, e daí nessa época eu já estava fazendo faculdade. Chegou um período em que eu tomava quase que direto o remédio para emagrecer, para manter já, e antidepressivo daí também, porque... E assim foi, passaram 5 anos. Daí eu entrei também num relacionamento bem conturbado, sem Deus. Então, em meio a tudo aquilo que eu estava fazendo com o meu corpo, chegou uma hora que ele não estava aguentando mais. E eu caí numa depressão bem profunda, assim, porque remédios para emagrecer e tudo aquilo estava acabando comigo. E eu tive que trancar a faculdade e em meio a um relacionamento conturbado, sem Deus. Chegou um período em que eu só dormia de dia, à noite eu não tinha sono, eu não tinha mais vontade de fazer nada. E em meio a tudo isso, irmãos, o Espírito Santo tocou na minha mente. A minha mãe começou a levar livros para mim. Aliás, a minha mãe, ela sempre esteve orando por mim, irmãos. Nunca duvide
uma oração de mãe. Não é à toa que a mensageira do Senhor fala que é uma oração poderosa, e é mesmo. E ela orou muito por mim, e não desistiu de mim. E ela começou a me dar livros, para que eu começasse a ler. Eu sempre gostei muito de ler. Em meio àquela escória de vida que eu estava vivendo, o Espírito Santo me tocou, irmãos. E Deus não desistiu de mim. Eu não sei o que é a sua vida hoje, qual o deserto que você está passando hoje, mas eu estou aqui nessa manhã para falar que Deus não desistiu de você também. E Ele não vai desistir. Como Ele não desistiu de mim, e como Ele ainda não desiste de mim. E tudo que Ele quer é a nossa salvação. E lá estava eu comecei a ler aqueles livros. Infelizmente, irmãos, algumas pessoas precisam passar por algumas coisas para reconhecer que precisam de Deus. E infelizmente eu tive que passar por tudo isso. E daí eu comecei aqueles livros e eu entendi que a minha única saída seria voltar para Deus. E eu tentei, junto com aquele relacionamento, não queria, e daí eu acabei saindo e voltando para a igreja. E aí entraram amigos de anos que começaram a me dar apoio, me levar na igreja. E chegou um final de semana, era feriadão e os jovens da igreja central estavam viajando com o coral. Daí a minha amiga Gilmara, junto com meu primo Jardel, me convidaram para a gente ir em Curitiba. E não ia ter quase ninguém lá na igreja. Eles estavam tentando me inserir novamente, né, nos jovens na igreja. Eu estava voltando, fazia um mês. E daí eles levaram o Douglas ali da Tiradentes, talvez alguns aqui conheçam. E foi muito bom, foi muito agradável. A gente foi a viagem inteira rindo e fomos para Curitiba. E no JA, lá na igreja central de Curitiba, eu conheci o amor da minha vida, irmão. Aquele que Deus tinha separado para mim. Aquele que Deus me deu uma segunda chance, assim. Aquele que estaria do meu lado para muitas coisas que eu ainda vou contar para vocês. E para mim aquilo tudo era muito novo, eu fiquei muito tempo fora da igreja e era muito gostoso ver pessoas, porque no meio onde eu vivia era só balada, bebedeira, as pessoas só riam quando elas bebiam. E ali eu vi uma geração animada, comprometida com as coisas de Deus, apesar de eu ter sido criada boa parte da minha infância na igreja, mas eu acabei saindo muito nova. E eu lembro que ele falou que nós estávamos numa roda de amigo, e ele falou que ele estava indo numa vigília. E eu fiquei tão encantada, eu falei, nossa, uma vigília no sábado à noite, né? De onde eu vim, os jovens não tinha outra coisa para fazer no sábado à noite além de ir para uma balada, né? Isso me impressionou muito, e por tudo aquilo que eu estava passando, eu falei, meu, é disso que eu preciso, sabe? E foi muito bom. E depois de algumas semanas nós começamos a namorar. E eu fui morar lá em Curitiba, na casa com umas amigas. E foi muito legal, porque eu conheci muita gente da igreja. Eu lembro que nós reuníamos assim, na sexta-feira, a gente fazia muitos pôr do sol de jovens, e às vezes durava 2, 3 horas assim, de testemunhos, louvor. E aquilo para mim era demais. Eu era um bebê espiritual, digamos assim. Talvez eu nem tinha nascido, não sei. Mas foi muito bom para mim, aquilo me encantava demais. Só que o tempo foi passando, irmãos, e eu não parei de tomar os remédios para emagrecer e nem aqueles antidepressivos. Foram anos. E o meu corpo começou a decair de novo. E eu comecei a cair em depressão. E a depressão foi aumentando. Até que chegou no tempo que eu não tinha mais vontade novamente de sair de casa, eu só queria dormir. Aí chegava à noite, às vezes eu não dormia, ficava com insônia, e entrei naquele ciclo. E daí eu pedi, naquela época, para minha mãe, para o meu marido, na época não era meu marido ainda, para o meu pai, que por favor me internasse numa clínica psiquiátrica. Que para mim só tinha aquela saída. Eu achava que aquilo ali ia resolver o meu problema. Que só a clínica psiquiátrica
que ia resolver, que seria a solução para todos os meus problemas. E a princípio eles não queriam muito, mas depois de tanta insistência minha, eles me internaram numa clínica chamada Porto Seguro, em Curitiba. E lá, irmãos, o tratamento deles, assim, eles me tiraram os remédios para emagrecer. Eu parei de tomar lá. Só que o tratamento deles é tudo à base de medicamentos. Então, lá eu saí sem os remédios para emagrecer. Fiquei um mês lá, mas eu saí com uma cartela, uma sacola imensa cheia de remédios. Remédios para dormir, remédios para acordar, remédios para isso, para aquilo, para estabilizar o humor. Então, assim, aí eu saí de lá com essa sacola de remédios, com 15 quilos a mais do que eu entrei, depois de um mês, e com a minha autoestima lá embaixo. E sem resolver o meu problema. Aí depois eu fui para um spa, porque eu estava acima do peso, estava me sentindo super mal. Também lá em Curitiba, chamava Estância do Lago. Chegando lá, mesmo sendo um spa, eles também me deram um remédio para emagrecer. Na época eles não falaram que era um remédio para emagrecer. Talvez muitos aqui conheçam a sibutramina. Eles falaram que era um antidepressivo, mas que me ajudaria a emagrecer. Ou seja, eu tinha parado com as anfetaminas, aí agora eles me deram uma droga um pouco mais leve, a sibutramina. E lá fui eu realmente perdi um pouco de peso naquele spa, mas agora eu estava tomando a sibutramina. E depois, mais tarde, eu vim entender que foi essa droga que me causou a síndrome do pânico, que ela acelera o batimento cardíaco. E agora eu estava com, além da depressão, com uma síndrome do pânico. Irmãos, eu não sei quantos daqui já tiveram ou conhecem alguém que teve síndrome do pânico. Eu, antes de ter a síndrome do pânico, eu realmente achava que... Nossa, mas será uma doença que dá medo? Será que não é frescura? Será? Irmãos, a sensação que dá, a dor no peito que a gente sente quando a gente está tendo crise de pânico, é tão grande, é tão forte, que a impressão que a gente tem é que a gente vai infartar a qualquer momento e vai morrer. E eu tinha, assim, pensamentos terríveis, assim, imaginava coisas. Eu lembro que eu estava lá nesse spa e tinha um lago bem grande lá no meio, e tinha no meio da noite ficava um segurança lá que cuidava, né? E eu comecei a imaginar que aquele segurança ia me colocar dentro de um saco de lixo e ia me jogar dentro daquele lago. E cada barulhinho que chegasse, eu passava noites sem dormir. Aí quando eu entrei nessas crises de pânico, fiquei 2, 3 noites e dias sem dormir, diretão. E daí comecei a ver, e eu tinha certeza de que ele ia me jogar lá dentro daquele lago. E cada barulhinho na porta me dava pavor, porque eu coloquei aquilo na minha cabeça. Mas era doença, né? E até que chegou um momento que daí o médico de lá, da clínica, falou assim, não, a gente não tem condições de ficar com ela aqui, vocês vão ter que levar ela para uma outra clínica, para uma clínica lá no Rio Grande do Sul. Aí irmãos, eu estou resumindo bem, porque acho que o nosso tempo não é muito, é curto, e a história é longa. E lá fui eu para essa clínica lá no Rio Grande do Sul. Uma clínica muito boa, só que o tratamento basicamente não mudava. Mudava os tipos de medicamentos. E eu fiquei lá, depois de algumas semanas eu voltei, fiquei um pouco melhor, mas voltava novamente. Crises de pânico, intercalando com crises de depressão. E daí eu fui para uma outra clínica no Curitiba. E depois chegou uma hora que os meus pais já não tinham mais recursos, porque essas clínicas são muito caras. E daí o médico disse, não, então a gente vai ter que internar ela no regional. E eu fiquei internada no hospital regional. Irmãos, nessas clínicas a gente, como eu falei, são remédios, às vezes uma terapia de grupo, uma terapia ocupacional, mas a nossa mente está tantos remédios, a gente está tão embotado. Inclusive, irmãos, eu vou abrir um parênteses agora para falar uma coisa para vocês. Nós estamos vivendo num momento da história desse mundo. Alguém duvida que Jesus está prestes a voltar? Não, né? A gente não precisa mais pregar. Os noticiários pregam para a gente.
A união das igrejas está acontecendo, catástrofe no mundo, crise política, crise financeira, e isso acontece em todos os países. Claro que nesse momento o caos maior está aqui, mas está claro, só não vê quem não quer. Só porque a Bíblia fala, seria como nos dias de Noé. Nós estamos vivendo nos momentos finais da história desse mundo. E assim, tudo que Satanás quer é embotar a nossa mente. E ele vai fazer de tudo para embotar a nossa mente e a mente dos nossos filhos. E isso ele vai usar a indústria farmacêutica, a indústria alimentícia, a indústria de entretenimento, tudo que ele puder fazer. Sabe por quê? Para que a gente não tenha discernimento nesse momento da história que nós estamos vivendo. Não seriam enganados até os escolhidos? Então, muitos de nós podem ser enganados. Então, irmãos, a nossa mente é uma preciosidade nessa hora. Não é à toa que a mensagem de saúde é o braço direito, porque nós precisamos dela nesse momento que nós estamos vivendo a história. Mas voltando ao que eu estava contando, eu ia contar dessas clínicas, e lá, o que acontece? O médico deixa prescrito lá um monte de remédios, um coquetel de remédios para dormir, porque chega um momento que você não dorme mais, e depois fica um lá para a enfermeira, que se no meio da noite você não conseguir dormir, aí você pede para a enfermeira e ela te dá mais um. Só que toda noite eu ia lá e pedia o remédio para dormir, além aquele extra. E mesmo assim eu não conseguia dormir. E daí o que eles tinham para fazer lá, para ajudar a pessoa a dormir, era amarrar na cama. Eles amarravam as pessoas na cama e eu fiquei lá amarrada para que a pessoa se acalmasse, conseguisse parar o corpo, para que daí conseguisse dormir. Mas eu não consegui dormir. Mas eu não me esqueci disso também. Foram momentos muito difíceis. E chegou uma hora em que eu não podia nem ouvir falar em clínica psiquiátrica. Em clínica, para mim. Eu pedi, implorei para o meu marido, para minha mãe, para o meu pai, que por favor, não me internassem mais. Não, vamos entregar. E eles falaram, não, tudo bem, a gente não interna, a gente está vendo que isso não está resolvendo o seu problema também. E daí eu comecei tratamento em casa, com acompanhamento médico, psiquiatra, e chegou um momento que eu não conseguia mais dormir. Eu lembro que tem um médico que me atendia, que me atendeu a maior parte do tempo, ele era um psiquiatra muito bom. E ele já tinha dado todos os remédios, assim, que podia para mim, para dormir, porque e não tinha jeito, eu não dormia mais. E eu lembro que ele chegou a pegar um livro dele para ver quais outros tipos de medicamentos que tinham para que eu conseguisse dormir. E eu fiquei muito, muito dopada. Muito, muito. Teve períodos, irmãos, assim, de eu não conseguir fechar a boca. Eu ficava assim,